Iniciamos a missa de hoje com essa bela música, Eis-me aqui, Senhor. E os textos desse domingo mostram que primeiro Deus nos chama e depois a gente diz, eis-me aqui. Portanto, coloque a mão assim sobre o peito e diga, eu fui chamado, fui escolhido para estar com o Senhor. Mais que isto, para ser do Senhor e ainda para servir ao Senhor. Amém. Com esta oração, nós entramos na liturgia bíblica. Nós somos atores, ativos. Nós não somos agora só ouvintes, gente que está sentado, esquentando um banco, aprendendo uma lição. Na missa, nós somos ativos, nós participamos, não assistimos a um show, a um espetáculo. Somos membros co-celebrantes. O presidente, representante de Cristo, é sacerdote. E o fazemos porque Deus nos elegeu, colocou os olhos de amor sobre nós, nos chama. O Evangelho demonstra muito claro isto em relação aos discípulos que foram feitos apóstolos. Mas muitos discípulos não foram feitos apóstolos no sentido ministerial, no sentido da ordenação, no sentido de representar o próprio Cristo nas celebrações, no perdão dos pecados, na voz oficial da igreja. Ou seja, tem um grupo de pessoas ordenadas, ministros, sagrados, que Jesus colocou à frente. E de evangelizar, eu estarei convosco. E aí tem toda uma determinação para estas pessoas, como devem viver, desapegados financeiramente, sobretudo confiando na providência de Deus, porque não vai faltar nada. E essa experiência eu tenho vivido. Não tem me faltado nada. E os meus colegas padres costumam dizer a mesma coisa. Nós recebemos, nós temos, ganhamos mais do que a gente precisa, mais do que merecemos. Somos muito agraciados. Meu Pedro Henrique, você está começando o caminho, vale a pena. Então tem um grupo à frente. Mas, gente, a parte desse grupo que Jesus pôs à frente, esses soldados, existem muitos outros que eram discípulos de Jesus. E Jesus os quis como discípulos, seus seguidores. E eles não têm um papel ativo? Sim, eles têm um papel ativo na sociedade, no jeito de viver, no trabalho, no lazer, dentro da família. Eles não precisam deixar tudo e se dedicar exclusivamente ao Evangelho e à liturgia. Um número de discípulos muito maior do que o de apóstolos. Ou seja, um número de leigos, um número de sacerdotes comuns batizados muito maior do que o número de clérigos, de sacerdotes ordenados, ministeriais. E qual é o papel destes leigos, destes tantos discípulos que não foram ordenados apóstolos, ministros, oficiais, sacerdotes? Primeiramente, olhemos a segunda leitura. Deus nos escolheu. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios com uma clareza luminar. Deus nos predestinou, nos escolheu, nos elegeu. E nós vamos tomar consciência disso. Nós fomos eleitos.
os escolhidos, nós fomos chamados. Tivemos os olhos amorosos de Deus que nos trouxe para pertinho dele. Seria injusto a gente não dizer, eis-me aqui, Senhor. Seria muito estranho a gente dar as costas, a gente não reconhecer isso. É muito bom quando a gente diz, eis-me aqui, Senhor, como os apóstolos disseram, como Amós disse na primeira leitura, como Paulo está ensinando na segunda leitura, que nós somos de Deus. Todos fomos predestinados a ser filhos de Deus em Jesus Cristo. Pelo batismo. Um dia fomos levados, ao batismo, via batismal, água santa, nos purificando. Ali nos tornamos filhos de Deus. Quando a gente nasce, nós somos filhos de Deus. Não é Deus o Criador? Sim. O nascimento biológico, físico, determina, nos fala, nos confirma. Nós somos filhos de Deus do ponto de vista da natureza criada. A gente viver a vida terrena. Quando alguém nasce, não podemos dizer que não é um filho de Deus. É um filho de Deus do ponto de vista natural, porque Deus é o Criador, a fonte de toda a vida. É muito bom ter a vida. É muito bom viver. É um grande presente. Pode ver que ninguém quer morrer. Nas últimas horas a gente está lutando, que é normal, que a gente lute pela vida. A vida é um dom que a gente tem que zelar. Já viver esta vida terrena é bom. Tem gente que se satisfaz com a vida terrena, não quer mais nada. Tanto que é bom essa vida aqui. Mesmo no sofrimento, nas dificuldades, a gente quer viver. Mas que bom quando o cristão descobre que tem algo mais. Que ele pode se tornar filho de Deus numa dimensão maior, sobrenatural, transcendente, espiritual, pelo batismo. E aí a gente é levado nas águas santas, purificados do pecado original, fomos feitos filhos de Deus, discípulos de Jesus, membros da igreja. Agora nós temos a herança do céu pelo batismo. É isso que Deus nos deu, nos presenteou. Foi para isto que Ele nos elegeu, nos escolheu, nos predestinou para sermos os seus filhos, adotados em Jesus no batismo. Todo mundo é filho de Deus no sentido natural para a vida terrena e muitos que aceitam a fé cristã são filhos de Deus para a vida eterna, para a vida celeste. É uma vida mais importante. Se viver aqui é bom, imagine viver lá, junto de Nossa Senhora, junto de Santa Rita, junto dos anjos, junto dos santos. Se viver aqui é bom, lá muito melhor. Deus nos predestinou então para sermos esses filhos. E como filhos, discípulos de Jesus. Filhos do Pai, discípulos de Jesus, templos do Espírito Santo, somos nós. Muitos se tornaram filhos de Deus pelo batismo, e são então destinados à vida eterna. É uma vida especial. Mas, infelizmente, são muitos que deram as costas para esse presente. Se afastaram, cometeram falhas, distanciaram-se, esqueceram da eleição. E aí a gente pode pegar a história de Israel, que está no pano de fundo da primeira leitura. O profeta Amós. Hoje, durante a semana, esses dias, até sexta-feira, nós lemos o profeta Oséias, que vai na mesma direção. Qual é o problema de fundo? Deus tinha o seu povo povo hebreu, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, Moisés conduziu, Josué, os profetas e tal. Era uma terra chamada Terra Santa, Canaã. Mas depois do rei Salomão, houve uma briga entre os descendentes e o Roboão ficou na parte de baixo, Judá e Benjamim, as duas tribos, capital Jerusalém. E o Jeroboão, que não era descendente, ele ficou com nó. Dividiu o povo de Deus. A ganância, a ânsia pelo poder, dividiu o povo de Deus.
as outras 10 tribos, puxadas por Efraim, Zabulon, etc., do norte ficaram com Samaria como capital. Dividiu, como se dividisse Goiás e Tocantins, né? A gente sabe aí do mapa. E lá no norte estava havendo idolatria. O rei do norte se distanciou do templo santo de Deus, da doutrina santa de Davi, de Salomão, dos profetas. E ele criou um santuário lá, santuário de Betel. E começou a fazer aliança com os pagãos. Começou a adorar falsos deuses. Começou um culto que não era aquele culto puro de Deus. Ele tinha então profissionais do altar, sacerdotes. Um deles era o Amazias, um dos chefes. Lembra até amaziado, né? Amaziamento. É diferente de aliança, de casamento. O amazio é um estágio errado, um jeito errado de se viver, né? Um jeito pecaminoso de se viver. E na tradição bíblica isso significa um adultério, uma prostituição. A pessoa que não adora o verdadeiro Deus se prostitui adorando falsos deuses, adultera. Né? Então me lembrei aqui da palavra, do nome desse sacerdote que está a serviço do rei, fazendo o que o rei quer, não fazendo o que Deus quer. O Amazias, o amaziado com os falsos deuses. Então nesse contexto aparece o Amós que vocês ouviram hoje. O Amazias diz para ele, olha, Amós, casca fora daqui, vai embora aqui do norte, vai lá para o sul, vai lá para o fundo lá, vai profetizar lá, vai ganhar o seu dinheiro lá. Aqui não, o rei não quer saber dessas coisas. O Amós estava corrigindo o povo, corrigindo o rei, e o Amazias disse, não, vai embora, o rei não está gostando. Esse santuário é do rei, a corte do rei, nós servimos ao rei. Se você quiser profetizar, vai lá para o sul, ganhar o seu pão de cada dia, no texto de hoje. E aí o Amós, então, dá uma lição do Amazias. Ele diz, epa, peraí, não estou precisando de pão, não estou precisando de profissão, não. Eu não sou profeta nem filho de profeta, eu não faço da profecia uma profissão, não estou servindo a ninguém por dinheiro. Eu sou agropecuarista, seria o nome dele hoje, da profissão dele. Eu sou criador de gado, eu sou plantador de frutos. Eu não preciso negociar a palavra de Deus como você, que está servindo o rei por dinheiro. Eu estou aqui porque estava trabalhando e Deus me disse, vai, Amós, vai lá onde precisa, anuncia a verdade, corrige, ilumina lá aquele povo que está nas trevas. Então esse pano de fundo aí, né, em que uma boa parte do povo de Deus se afastou, esfriou. Era um povo que tinha experimentado a aliança, mas se afastou, se paganizaram, fizeram idolatria, um falso altar, uma falsa liturgia, uma falsa doutrina. E esse esfriamento, esse afastamento de Deus traz os castigos, resulta em consequências negativas para as pessoas. Quando alguém se afasta de Deus, está pronto para fazer o mal, porque perde o senso da responsabilidade, da honestidade, os valores. Normalmente as pessoas que têm um pouco de temor a Deus têm mais receio de ser desonestos. Não estou dizendo que todos que vão à igreja, etc., são os honestos da cidade. E não estou dizendo que quem não vem à igreja também não tem honestidade. Mas a lógica é que aqueles que conhecem a Deus e que obedecem aos seus preceitos sejam honestos, busquem santificação, busquem melhoria de vida do jeito certo, sem prejuízo aos outros. E o que acontece? Muitos que experimentaram então a aliança, como filhos, foram batizados, passaram a ser os filhos de Deus, no sentido sobrenatural, tendo herança do céu, se esfriaram, se apartaram de Deus,
às vezes até criaram falsas doutrinas, falsas religiões, falsos altares. Se distanciaram. E eles precisam escutar, como Moisés, como Amós, que anunciou a verdade. Precisam escutar. E quem vai dizer a eles: eis-me aqui, Senhor? Então, nesse sentido, não pode ser só a hierarquia, não pode ser só os sacerdotes ordenados. E aí que entra cada cristão, cada filho de Deus, com o seu testemunho, com a sua palavra, com o seu estilo de vida, atraindo aqueles que estão afastados. A responsabilidade é de todos nós. De todos nós. Mas para isso nós precisamos tomar a consciência da grandeza daquilo que somos. Somos filhos de Deus. Pertencemos ao Senhor. Se nós entendemos isso no sentido existencial, não só cabeça, mas coração também, nos sentimos filhos de Deus, é como se a gente vestisse a roupa de Deus, a gente entrasse de tal maneira como membros de Cristo, que a gente não se reconhece fora disso, fora da comunidade, fora da igreja, fora da oração, fora da Eucaristia, fora da palavra de Deus, sabe? Fora de uma pastoral, de um ministério. É como se a gente sentisse falta. De tal maneira, a gente toma consciência da grandeza que somos como filhos de Deus, que a gente não quer ficar longe de Deus. É isso. Não podemos nos afastar, não podemos nos esfriar. E aí, quando a gente perde uma missa, quando a gente deixa de rezar um dia, a consciência dói. Aquele que entendeu, né, o seu lugar como membro de Cristo, como diz a segunda leitura, nos adotou em Cristo Jesus para sermos os seus filhos. Então, quando a gente entende isso, a gente diz: eis-me aqui, Senhor, eu não quero ficar fora, não quero ficar distante. E assumimos juntos a tarefa de incendiar, de reacender aqueles corações que estão apagados. É isso. A nossa vida de oração, o nosso testemunho é que vai mostrar se nós dizemos sim a essa eleição. Eis-me aqui, Senhor. Vamos juntos. Vamos juntos. Cada ministro, cada membro de pastoral, cada fiel paroquiano, é como se fossem os braços do sacerdote e os braços de Cristo, para chegar lá no bairro, lá na família, naquele irmão que está distante, naquele tio, naquela mãe, com jeitinho, com testemunho, com convite, com o fervor, com a alegria de viver a fé. Assim a gente vai contaminando no bom sentido esse reino do norte, que está por aí afastado de Deus, esfriando, talvez consagrando em falsos altares. Sejamos profetas Amós, sejamos, como Paulo, membros do testemunho da verdade, sejamos como aqueles tantos discípulos que, embora não estejam à frente, mas estão juntos, estão no meio, estão fazendo um volume e uma qualidade de seguidores de Jesus que chega a recender no coração da vida. Pensa isso a Deus agora. Estamos terminando a reflexão. Que essa palavra se confirme na sua alma. A gratidão pela eleição e a disponibilidade. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor me escolheu para ser seu. O Senhor me escolheu para viver contigo. O Senhor me escolheu também para falar, testemunhar em seu nome.